Nas redes do Parser, isso virou cena comum. Imagens tremidas de celular, geralmente à noite, com trilha de palavrões russos criativos, mostram a vista de um prédio aleatório no fim do mundo. Durante o vídeo, ocorre uma explosão. Pode haver um clarão, uma bola de fogo ou apenas o brilho ameaçador de chamas subindo ao céu noturno. Não, essas não são imagens espontâneas como as do evento de Chelyabinsk. Elas evidenciam uma estratégia de guerra coordenada, planejada e executada a centenas de quilômetros de distância. Um plano ucraniano para atingir a Rússia onde mais dói: sua capacidade de refino de petróleo. Veja, desde agosto, as refinarias russas têm sido bombardeadas por drones. Até agora, 16 das 38 refinarias do país foram atingidas. Dessas, pelo menos 5 foram atingidas mais de uma vez, sendo que uma, em Volgogrado, foi atacada 4 vezes em 2 meses. No início de outubro, entre 4 e 5 desses ataques estavam sendo relatados toda semana, e como observou a revista The Economist, abre aspas, em breve eles serão diários. Alguns de vocês talvez estejam se perguntando se isso é uma falha na matriz. Já não vimos ataques ucranianos de longo alcance a refinarias russas? A diferença para a campanha da primavera de 2024 é a intensidade. No ano passado, Kiev atacou regularmente apenas 2 refinarias, Krasnodar e Rostov, por estarem próximas da fronteira. As cargas explosivas nos drones eram bem menores. Agora, esses drones atacam repetidamente refinarias como Salavat, em Baixkortistão, a mais de 1.400 quilômetros da Ucrânia. Como Sergei Vakalenko escreve no Kardazhi Politica, agora os drones ucranianos podem voar mais longe, carregar cargas maiores e atacar com mais frequência. Os ataques às refinarias integram uma campanha mais ampla dos ucranianos, iniciada em agosto, que também mirou trens de combustível, fabricantes de armas e oleodutos. Agora, uma mensagem rápida do nosso patrocinador, eu mesmo, ou melhor, meu site, fronts.co. Você já se pegou pensando, sabe, simplesmente não tem conteúdo suficiente no Warfronts? 6 vídeos por semana simplesmente não são suficientes para mim. Quero que o mundo seja mais louco, com mais guerra e morte. Mas antes, o que há de errado com você? E em segundo lugar, ótima notícia, conteúdo extra de Warfronts já disponível em front.co. Olha só, a partir dessa semana vamos postar 2 vídeos exclusivos por semana no nosso novo site para assinantes, Warfronts. Por apenas $R$. 5 por mês, você terá acesso a conteúdo novinho de Warfronts, que não estará disponível no YouTube. Nossos primeiros vídeos já estão disponíveis, abordando temas como a possibilidade da Polônia vencer uma guerra contra a Rússia e como a Coreia do Sul construiu o melhor tanque do mundo, tornando a oferta ainda mais atrativa. Pedimos aos redatores 2 artigos semanais aprofundados, abordando ângulos incomuns ou pouco valorizados de geopolítica e guerra. Além de receber mais vídeos que você gosta, poderá ler opiniões sinceras dos nossos redatores sobre notícias de guerra. Se você gosta deste canal, vai adorar o Warfronts, apenas $5 por mês. Isso ajuda a nos apoiar aqui no Warfronts. Nada vai mudar aqui. Aprendi com erros de outros youtubers e não colocaremos conteúdo atrás de paywall. Os 6 vídeos por semana vão continuar aqui para você, como sempre. É só vantagem, meu amigo. Não sei por que eu imitei o Austin Powers agora, mas é isso, Franci. Mora só vai lá. Bom domínio, né? Foi caro. Porém, os ataques à capacidade de refino de petróleo da Rússia foram mais impactantes. A Reuters calcula que ao menos 17% dessa capacidade está parada atualmente, podendo chegar a 38%, embora haja motivos para duvidar de números tão otimistas. Atualmente, pelo menos 1 milhão de barris por dia são perdidos, e esse número deve crescer com ataques repetidos a refinarias, dificultando os reparos. O impacto já é perceptível na Rússia. Segundo o Financial Times, os preços do atacado da gasolina subiram mais de 40% desde janeiro e os ataques causaram escassez. O comerciante informou que, em setembro, faltaram 400 mil das 2 milhões de toneladas de gasolina normalmente entregues. Isso levou a problemas.
Não em todos os lugares, e não distribuídos igualmente, mas problemas visíveis e inegáveis, mesmo assim. Como em toda guerra na Rússia, esses problemas afetam mais a periferia. O Extremo Oriente e o Sul foram os primeiros afetados, com cerca de 14% dos postos de combustível fechando no sul da Rússia. O jornal pró-governo Izvestia informa que motoristas em outras áreas só podem comprar 10 ou 20 litros de gasolina. Um dono de posto disse à British Broadcasting Corporation que sua indústria não passava por crise igual, desde a hiperinflação de 1994. Mas nada se compara aos problemas que estão sendo relatados na Crimeia ocupada. Lá, 50% dos postos de gasolina ficaram sem combustível e o restante está implementando racionamento. Agora, antes que você fique com a impressão de que isso é algum tipo de colapso social, precisamos deixar claro quais setores não estão sendo afetados. A escassez é só de gasolina, não de diesel. Isso é importante porque o diesel é o combustível que move não só os tanques no campo de batalha, mas também a maior parte do setor agrícola. Então, atualmente, não há nenhuma chance de que isso se transforme em uma crise alimentar ou em um cenário onde os veículos militares na linha de frente parem de funcionar. Diferentes regiões também estão vivenciando a crise de maneiras muito diferentes. Ao falar com pessoas perto de Moscou, a British Broadcasting Corporation percebeu que muitos desconheciam a falta de combustível em outras regiões. Apesar de alguns problemas em postos no anel viário de São Petersburgo, as regiões ocidentais mais ricas parecem protegidas do impacto. Mesmo assim, as regiões afetadas estão sendo fortemente atingidas. Pequenos donos de postos sofrem mais, mas até grandes conglomerados enfrentam dificuldades. Até postos da Gazprom em Astrakhan Oblast, no sul, já estão sem combustível. Os efeitos são visíveis nas estatísticas da indústria e nas declarações oficiais. Em setembro, as importações de gasolina da Bielorrússia para a Rússia aumentaram 168%. No mesmo mês, o Kremlin ampliou a proibição de exportação de gasolina e também vetou a exportação de diesel. Vale ressaltar que as estatísticas têm limitações. Após a campanha de ataques de 2024, o governo classificou os números de produção, o que significa que há muita incerteza sobre o impacto exato dessas refinarias pegando fogo. Isso torna quase impossível avaliar a eficácia de tudo isso. Em seu artigo para Carnegie Política, Sergei Vakalenko aponta que a quantidade de capacidade de produção retirada do ar não é algo estático. As refinarias atingidas são reparadas, novas refinarias são atacadas, e até mesmo aquelas que foram atingidas várias vezes podem ter muita capacidade de reserva e sobressalente. Como exemplo, refinarias russas costumam ter capacidade excedente de destilação primária, mas enfrentam gargalos nas unidades de tratamento secundário e conversão para produzir combustível comercial. Assim, destruir uma ou duas colunas idênticas de destilação atmosférica em uma refinaria deve reduzir a produção de gasolina em 30% e não 50% como esperado. E não se preocupe se você está se perguntando, afinal, o que é uma destilação atmosférica, Colin Simon? A parte importante de tudo isso não é entender a mecânica da indústria do petróleo, mas sim compreender que prejudicar sua capacidade é um pouco mais complexo do que simplesmente um drone atingir um prédio e o prédio explodir. Depende da área da refinaria atingida. Segundo The Economist, alguns equipamentos são mais fáceis de substituir que outros. Vamos mencionar a destruição das unidades de craqueamento que transformam petróleo bruto em gasolina, diesel e combustível de aviação é um grande problema, pois são caras e difíceis de substituir devido às sanções. Cada ataque a uma refinaria envolve várias variáveis que afetam seu impacto geral. E também depende se uma determinada refinaria está sendo atingida pela primeira, segunda ou até terceira vez. Quanto mais ataques, mais difícil fica de reparar e maior a probabilidade de perder capacidade de produção por um período mais longo. A guerra não é unilateral. Recentemente, a Rússia aumentou ataques às instalações de gás da Ucrânia. A Engelsberg Ideias sugeriu que Moscou tem mais chances de vencer em uma guerra de ataques profundos. Vamos citá-los.
As forças de Moscou estão destruindo sistematicamente os sistemas de eletricidade, transporte, refinarias de petróleo e comunicações da Ucrânia muito mais rápido do que a Ucrânia consegue fazer o mesmo. Fim da citação. Mas isso não significa que você deva esperar que a mais recente campanha de ataques da Ucrânia pare. Muito pelo contrário. Na verdade, há razões para crer que Kiev só está começando. Lembra quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês semanas atrás? Como nós e muitos outros aliados observamos na época, a incursão revelou uma lacuna preocupante nas defesas aéreas europeias, em que interceptadores que custam milhões de dólares eram necessários para derrubar armas que custavam ao Kremlin apenas dezenas de milhares de dólares. Isso vale tanto para a Europa quanto para a Rússia. A maior parte dos ataques recentes a refinarias usou drones Firepoint FP, que custam só 55 mil dólares. Mesmo levando em conta o fato de que vários drones são abatidos para cada que consegue passar, isso ainda significa que os ucranianos estão pagando quase nada por ataques que podem custar milhões e milhões aos russos. E realizar ataques bem-sucedidos é surpreendentemente fácil. O problema para Moscou é que o país deles é, realmente muito, muito grande. Eles têm várias refinarias e pouca defesa aérea. Como escreve o Conselho Atlântico sobre a campanha mais ampla de ataques em profundidade, citando-os, o Kremlin simplesmente não tem sistemas de defesa aérea suficientes para proteger milhares de alvos militares e energéticos potenciais espalhados por 11 fusos horários. Em resumo, é uma campanha barata e simples, com potencial para grandes retornos. Como afirmou Zelensky em agosto, as sanções mais rápidas e eficazes são incêndios em refinarias, terminais e depósitos de petróleo da Rússia. Isso mostra o que se tornou uma das principais teorias de vitória da Ucrânia, que paralisar a economia e fazer o povo sentir a dor vai forçar Putin a negociar. Em 2024, Kirilo Budinov, chefe da inteligência militar, disse que a Rússia teria que vencer a guerra até o início de 2026, ou o Kremlin enfrentaria crise econômica. No entanto, embora haja sinais claros de que a economia russa está sob pressão, os problemas não parecem estar crescendo tão rápido quanto Kiev esperava. A campanha de ataques, então, pode ser vista como uma tentativa de acelerar esses problemas, forçando o Kremlin a fazer escolhas desagradáveis mais cedo do que tarde. Apesar de muitos falarem sobre a grande tolerância da Rússia à dor e suas enormes perdas na Segunda Guerra Mundial, na prática, Putin é sensível à opinião pública. Após a mobilização parcial do outono de 2022 fazer com que sua popularidade atingisse um dos níveis mais baixos de todos os tempos, o Kremlin tem se esforçado muito para evitar outro desastre. Ao mesmo tempo, tem feito o possível para proteger a elite de cidades como Moscou dos efeitos da guerra, enquanto também paga bônus tão grandes para voluntários das regiões que muitas áreas antes negligenciadas agora estão passando por booms econômicos. Então, a versão resumida é que Putin não é um cara que gosta de decisões difíceis porque ele gosta de ser popular. E com esses ataques, a Ucrânia ela está tentando forçar Putin a fazer escolhas impopulares. Essas escolhas ainda estão distantes. A Rússia pode importar da China e Bielorrússia e usar seus estoques. Os padrões de qualidade do combustível podem cair e o racionamento de gasolina pode se expandir para novas regiões. No momento, a campanha é mais um incômodo caro e um constrangimento para o Kremlin do que qualquer tipo de ameaça existencial. É importante destacar que alguns acham que isso pode continuar. A analista russa Emily Feres disse ao Telegraph que, apesar dos ataques frustrarem Moscou, a situação ainda não é crítica. A Rússia possui reservas de petróleo, gás e financeiras suficientes para superar esse incômodo, e subjugar a Ucrânia é um prêmio ainda mais valioso. Veja, ela não é a única. Owen Mateus, na Engelsberg Ideias, destaca que a economia da Ucrânia é 1/10 da Rússia e que sua infraestrutura e energia sofrem grandes danos. Diante do cenário atual, o colapso econômico e militar da Ucrânia permanece mais provável que o da Rússia. Nem todos concordam com essas opiniões. Para outros analistas, o relevante não é o impacto atual dos ataques, mas o que podem alcançar em breve. Isso inclui o aumento do ritmo mencionado antes.
De alguns ataques por semana em agosto, a Ucrânia passou a atingir alvos até 4 ou 5 vezes por semana. Se os ataques se tornarem uma ocorrência diária, muitas outras refinarias podem acabar sofrendo danos que levam muito tempo e custam caro para serem reparados. Há também o fator desconhecido do novo míssil de cruzeiro ucraniano, FP-5 Flamingo. Arma relativamente simples, não executa manobras complexas que dificultam a interceptação dos melhores mísseis russos. O objetivo parece ser compensar a alta taxa de abatimento de duas formas: produção em massa barata e uma ogiva incrivelmente grande. Pesando mais de 1000 quilos, a ogiva do Flamingo é, usando um termo técnico, absurdamente enorme. É o dobro do tamanho de um Tomahawk. Embora o Tomahawk seja mais furtivo e avançado, Kiev espera produzir Flamingos suficientes a baixo custo para garantir que essas ogivas consigam atingir seus alvos. Segundo o Conselho do Atlântico, se Kiev produzir em massa mísseis de cruzeiro de longo alcance, as consequências para refinarias, portos e oleodutos russos podem ser catastróficas. Agora veja, o Flamingo não está programado para entrar em produção em massa até o final do ano. Mas mesmo até o momento em que ele possa ser usado rotineiramente para atacar a infraestrutura russa, Kiev ainda pode aumentar a pressão. Se mais refinarias começarem a ser atingidas e mais delas forem atingidas repetidamente, bem, então os problemas para o Kremlin começarão a aumentar. Aqui está Sergei Vakalenko mais uma vez. As refinarias de petróleo da Rússia são um pouco como um homem que está sendo repetidamente socado. Ele não vai morrer com um soco, ou mesmo com meia dúzia de socos, mas fica cada vez mais difícil para ele se recuperar após cada golpe subsequente. Nenhum soco isolado é fatal, mas ele pode ser espancado até a morte. E novamente, veja, precisamos enfatizar que qualquer tipo de crise para a Rússia ainda está muito distante. É improvável que você veja amanhã uma notícia sobre Putin sendo linchado por motoristas russos irritados, mas esse nem é o objetivo. O objetivo ucraniano, pelo que podemos perceber, é continuar aumentando a pressão sobre uma economia russa que já está mostrando alguns sinais de alerta. Uma economia sob pressão, enquanto a pressão na linha de frente também cresce. Há apenas alguns dias, um documento russo vazado parecia mostrar que Moscou registrou 87 mil soldados mortos em combate entre janeiro e setembro deste ano. Isso não são baixas, que geralmente incluem feridos, desaparecidos e soldados mortos fora do campo de batalha, mas sim mortos em combate. Para efeito de comparação, os Estados Unidos tiveram pouco menos de 41 mil soldados mortos em combate durante toda a Guerra do Vietnã. Moscou perdeu mais do que o dobro disso em apenas 9 meses de combate. Esses números são insustentáveis sem uma mobilização geral extremamente impopular. E já podemos ver o impacto que isso está tendo nos oficiais de recrutamento. Depois de anos em que bônus de inscrição cada vez maiores mantinham um fluxo constante de tropas indo para uma linha de frente, os primeiros relatos já estão chegando de regiões que estão tendo dificuldades para atingir suas metas de recrutamento. Novamente, as coisas estão longe de atingir níveis de crise aqui. Mas a aposta da Ucrânia é que perdas massivas em uma linha de frente que avança em ritmo de lesma, combinadas com ataques crescentes à infraestrutura crítica do país, possam ser suficientes para fazer Putin jogar a toalha e aceitar um acordo de paz. Será que vai funcionar? Ninguém sabe. Os últimos 3 anos e meio de guerra mostraram que muitos subestimaram o limite de dor de Putin. O Ocidente usou sanções para levá-lo às negociações. Os ucranianos tentaram transformar a guerra em outro Afeganistão, esperando matar tantos soldados russos que as famílias pressionariam Putin a acabar com a guerra. Ambas essas teorias de vitória acabaram se mostrando falhas. E quem pode dizer que os ataques de longo alcance de hoje e as refinarias de minério não terão o mesmo destino? Mas o fato é que a campanha mais recente da Ucrânia está tendo um impacto, que começa a chegar até os russos comuns. Se isso será suficiente para finalmente fazer Putin interromper sua guerra de conquista, é algo que teremos que esperar para ver. Obrigado por assistir.